A vida tem um jeito de revelar nosso verdadeiro caráter nos momentos mais inesperados. Imagine isto, o centro de São Paulo, um mar de rostos apressados, cada um imerso em seu próprio mundo. Mas entre eles, se desenrola uma cena que toca até o coração mais endurecido. Uma mulher ajoelha-se no frio do passeio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu cão, seu melhor amigo há 8 anos, precisa de uma cirurgia urgente. O custa? R$ 5.000 que ela simplesmente não tem. A maioria das pessoas passa, evitando contato visual, até ti. Nicolas Ferreira, o homem conhecido por sua sinceridade e opiniões sem filtros, para de repente. A mulher nem o reconhece de imediato, absorta em seu desespero. Mas o que acontece a seguir deixa todos sem fala. Em vez de oferecer alguns reais ou palavras vazias de consolo, Ferreira ajoelha-se ao lado dela. Conte-o sobre o seu cão, diz, com uma intensidade que milhões de seus fãs conhecem tão bem. A história que se cede mudará não apenas uma vida, mas inúmeras outras de maneiras que ninguém poderia prever. Ana Silva, a mulher ajoelhada, sempre foi uma lutadora. Uma ex-fiel, que dedicou 30 anos de sua vida a ajudar os outros no Hospital das Clínicas, agora se vê na posição desconhecida de pedir ajuda. Suas mãos tremiam ao tirar o celular, mostrando a Ferreira uma foto de Marcos, seu cão mestiço de 8 anos, de um típico cão pastor alemão, agora deitado em uma clínica veterinária de emergência, com os olhos que antes brilhavam, agora apagados pela dor, mas ainda mantendo aquela alma gentil que conquistou seu coração anos atrás. Ele desabou esta manhã, explica, a voz embargada. Os médicos encontraram um tumor pressionando seu coração. Dizem que sem cirurgia, ela não consegue terminar a frase, mas não precisa. O peso do que ficou por dizer paira no ar entre eles. A manhã havia começado como qualquer outra, o habitual passeio pelo pátio do Ibirapuera, com o rabo de Marques abanando ao cumprimentar seus amigos caninos. Então, de repente, ele tropeçou, e suas fortes patas cederam. A lembrança de seu gemido, tão atípico para seu corajoso companheiro, ecoa na mente de Ana. A rua movimentada continua com sua sinfonia usual de buzinas e passos apressados, mas ao redor de Ana e Nicolas, uma pequena multidão começa a se formar. Não são atraídos apenas pelo reconhecimento de uma celebridade, mas pela humanidade crua do momento que se desenrola diante deles. Uma jovem mãe aperta a mão de seu filho, vendo no relato de Mates o retrato de seu amado pet. Um empresário, vestido com terno caro, discretamente enxuga as lágrimas, relembrando o cão que o acompanhou pelos tempos de faculdade. Ferreira ouve atentamente enquanto Ana conta como Mates entrou em sua vida. Foi há 3 anos, pouco depois da repentina morte de seu marido, Carlos, vítima de uma condição cardíaca não diagnosticada. O moto era esmagador, aprisionando-a em uma escuridão sem fim. Sua casa, antes repleta do riso contagiante de Carlos e dos sons da vida compartilhada, tornou-se insuportavelmente silenciosa. Ela passou a trabalhar horas extras no hospital, tentando fugir do silêncio, até que seus colegas intervieram. Minha amiga Maria, que é assistente social, sugeriu que eu visitasse um abrigo de animais, diz Ana, sua voz se acalmando ao recordar. Não para adotar, mas apenas para passar um tempo com os bichos. Disse que isso poderia ajudar. Um leve sorriso surge em seu rosto. Eu resisti, disse que não estava pronta. Mas ela não aceitou um não como resposta. Foi quando conheci o Mates. Ao mencionar a visita ao abrigo, os olhos de Ferreira suavizam. Quem já ouviu seu podcast conhece suas opiniões sobre abrigos de animais e o impacto profundo que essas instituições têm na vida de pessoas e bichos. Ana continua, descrevendo como Mates, já um cão de 5 anos com pelos começando a ficar grisalhos, a escolheu. Ele simplesmente se aproximou de mim, relembra Ana, com um sorriso tímido rompendo as lágrimas. Apertou sua cabeça contra minha perna e não quis se afastar. Os funcionários do abrigo nem acreditavam, diziam que ele nunca tinha feito aquilo com ninguém. Ele estava lá há meses, ignorado por conta da idade, por não ter a energia dos filhotes. Mas naquele instante, ela pausa, tocando o medalhão de prata em seu pescoço que, Ferreira descobriria depois, continha uma foto de Carlos. Naquele momento, parecia que ele sabia exatamente o que eu precisava. A conexão foi imediata e profunda.
Max, que também conheceu a dor da perda e aprendeu a se reerguer, parecia entender o luto de Ana de uma forma que nenhum humano conseguiria. Ele deitava-se ao seu lado nas noites difíceis, quando as lembranças de Carlos se tornavam avassaladoras, sua presença constante lembrando-a de que ela não estava sozinha. Durante os passeios matinais, ele a encorajava suavemente a parar e admirar o nascer do sol, algo que ela e Carlos costumavam fazer juntos. Ele salvou minha vida, diz Ana simplesmente, e a verdade dessas palavras ressoa na multidão. E agora, eu não consigo salvar a dele. É quando algo muda na expressão de Ferreira. Quem o conhece pelo podcast reconhece aquele olhar que surge quando algo toca sua alma, quando as barreiras entre a persona pública e a emoção privada começam a se dissolver. É o mesmo olhar que ele teve durante entrevistas emocionantes com veteranos discutindo o PTSD, quando a verdade crua da experiência humana rompe todas as aparências. Ele pega seu celular, mas não para fazer uma postagem comum nas redes sociais. Em vez disso, abre seu aplicativo de transmissão ao vivo e começa a gravar. Estou aqui na Avenida Paulista, ele inicia, sua voz carregando aquela mistura familiar de intensidade e autenticidade que milhões aprenderam a confiar. E estou prestes a contar uma história que vai nos lembrar do que realmente importa. Ali mesmo, naquela esquina movimentada, Nicolas Ferreira inicia uma transmissão ao vivo para seus milhões de seguidores. O sol do final da tarde lança sombras longas sobre o piso enquanto ele fala, sua voz carregando o peso de emoções genuínas que nenhum roteiro poderia replicar. Isso não é apenas mais um episódio de podcast, é um chamado à ação que se espalhará pelo mundo digital com uma velocidade sem precedentes. Ouçam, diz ele para o celular, seus olhos fixos na foto de Matheus na tela de Ana. Estou olhando para uma foto do Matheus agora mesmo. Esse cão. Ele faz uma pausa, reunindo os pensamentos, e naquele momento de silêncio, até a rua parece prender a respiração. Sabem, frequentemente falamos no podcast sobre lealdade, sobre amor incondicional, sobre o que significa ser verdadeiramente humano. Às vezes, é preciso um cão para nos ensinar essas lições. Enquanto narra a história de Ana com honestidade crua que o tornou conhecido, algo extraordinário começa a acontecer. A seção de comentários da transmissão explode em atividade. Pessoas de todos os cantos do mundo se conectam. Um caminhoneiro de Minas Gerais para ouvir, um trabalhador noturno em Londres fica acordado até de madrugada, e uma universitária de Tóquio compartilha a transmissão com todo o dormitório. As doações começam a chegar, primeiro pequenas quantias, depois valores maiores. R$ 5 de um estudante do ensino médio que leva cães para passear depois da escola, R$ 50 de um veterano aposentado que acredita seu cão de apoio terapêutico para ajudá-lo a superar o PTSD, R$ 500 de um empresário de sucesso que adotou seu primeiro cão resgatado no dia em que sua empresa começou a dar lucro. Os números continuam subindo, e cada doação carrega consigo uma história única de conexão entre humanos e animais. Eu vou igualar cada doação até R$ 10.000. Anuncia Ferreira, sua voz firme e cheia de convicção. E antes que alguém pergunte, não, isso não é para publicidade. Não é para chamar atenção. É para fazer o que é certo quando o universo te coloca numa posição de ajudar. Ele olha para Ana, que observa os números crescerem, com um rosto marcado por espanto. Trata-se de reconhecer-te, às vezes, o mais importante na vida não pode ser medido em reais, mas dos batimentos de um coração, seja humano ou canino. A multidão ao redor cresce, pessoas erguem seus celulares e compartilham o momento em suas redes sociais. Mas, diferente dos encontros habituais com celebridades, há algo de diferente neste. Um palpável sentimento de conexão, de propósito compartilhado. Uma enfermeira, que acaba de terminar seu turno no hospital próximo, compartilha sua própria história de como seu cão terapêutico ajuda crianças em tratamento contra o câncer. Um idoso fala baixinho sobre o cão que lhe deu um motivo para viver após perder sua esposa, com quem passou 50 anos. Comerciantes vocais saem de suas lojas, atraídos pela comoção. Jéssica Shen, dona do Café Lotus Dourado, oferece a Ana um chá quente e um sorriso acolhedor. Meu avô sempre dizia que a bondade com os animais revela a verdadeira natureza de uma pessoa, diz ela, enquanto seu filho adolescente traduz. Um jovem artista chamado Marcos, que desenhava em um pátio próximo, começa a esboçar o Max com base na foto do celular de Ana.
Suas mãos habilidosas capturam não apenas as feições, mas de alguma forma conseguem transmitir a alma nos olhos leais, o mesmo espírito que deu a Ana forças para seguir em frente após a morte de Carlos. Enquanto as doações continuam chegando, Ferreira compartilha suas próprias experiências com cães, falando com uma vulnerabilidade que raramente mostra aos seus ouvintes. Ele fala sobre seu cachorro de infância, Barry, que esteve com ele durante o divórcio dos pais. Sobre as lições de lealdade e resiliência que aprendeu com essa relação. Sobre como os animais conseguem sentir nossa dor, nossa alegria, nossos medos e nos amam incondicionalmente. Esses animais, diz ele, com a voz embargada de emoção, não nos julgam pela conta bancária ou pelo número de seguidores nas redes sociais. Eles não se importam se conseguimos uma promoção ou se estamos lutando para pagar o aluguel. Eles nos amam completamente, incondicionalmente. E às vezes, nos salvam de formas que nunca esperamos. Os números na tela continuam subindo, reais 15.000, reais 20.000, reais 25.000. Mas o que acontece vai além do simples apoio financeiro. Mensagens chegam de todos os cantos do mundo, histórias de outros donos de animais que passaram por situações semelhantes, relatos de comunidades se unindo, do profundo impacto que os animais têm em nossas vidas. Uma mulher na Austrália conta como seu cão a alertou sobre um intruso, salvando sua vida. Uma família no Canadá relata como seu cão idoso ajudou seu filho autista a se conectar com o mundo. A doutora Helena Rodrigues, veterinária que assiste à transmissão de sua clínica, há poucos quarteirões, liga para oferecer seus serviços a preço reduzido. O que vocês estão fazendo aqui, diz ela durante a transmissão, não é apenas sobre um cão. É sobre mostrar que compaixão ainda existe neste mundo. Ela continua, compartilhando estatísticas sobre o número de animais entregues devido aos altos custos de tratamento, com a voz embargada ao descrever as escolhas impossíveis que muitos donos enfrentam. Empresas de produtos para animais começam a entrar em contato, prometendo cobrir os custos dos cuidados pós-operatórios de matos. A Rede Nacional Dog Delícia se compromete a fornecer um ano de ração e produtos. Sua CEO, Amanda Shin, junta-se à transmissão para contar sua própria história com cães resgatados. Quando comecei esta empresa no meu pequeno depósito, há 15 anos, revela ela, com a voz emocionada, meu pitbull resgatado ficava acordado comigo durante aquelas noites intermináveis embalando pedidos. Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Hoje, somos uma empresa de 100 milhões de reais, mas nunca esqueci aquela lealdade. A empresa de Seguro Pet, comovida pela história, vai ainda além. Seu conselho de administração convoca uma reunião de emergência bem ali, durante a transmissão. Em 30 minutos, anunciam a criação de um novo programa para donos de animais de baixa renda, inspirado na situação de Ana. Chamam-no de Plano Matos, prometendo opções de cobertura acessíveis para animais mais velhos. Estávamos procurando formas de servir melhor essa comunidade, explica seu diretor de operações durante uma ligação surpresa. Às vezes, basta um catalisador para transformar boas intenções em ação. O impacto desta iniciativa se espalha pela indústria de cuidados com animais. Outras seguradoras começam a revisar suas políticas sobre condições pré-existentes. Empresas de equipamentos veterinários entram em contato com clínicas em todo o país, oferecendo subsídios para práticas que atendem pessoas de baixa renda. Uma grande farmacêutica anuncia que expandirá seu programa de assistência para medicamentos, agora incluindo também os de uso veterinário. Mas talvez o mais comovente seja o engajamento dos pequenos negócios. Um pet groomer local oferece serviços gratuitos de estética para cães de abrigos, esperando aumentar suas chances de adoção. Uma padaria para animais, próxima dali, compromete-se a doar parte dos lucros das vendas de fim de semana para custear cuidados veterinários de emergência para donos com renda fixa. Até um ilustrador de livros infantis, assistindo à transmissão, começa a rascunhar ideias para um livro contando a história de Marcos, com os lucros prometidos a organizações de bem-estar animal. Ana observa tudo isso com uma incredulidade atônita. Há apenas uma hora, ela se afundava em desespero, sem ver como poderia salvar seu amado companheiro. Agora, graças à decisão de uma pessoa de parar e ouvir, seu mundo foi transformado.
A transmissão ao vivo arrecadou mais de R$ 50 mil em menos de uma hora, mas o impacto vai muito além do apoio financeiro. Após encerrar a transmissão, Nicolas Ferreira não parte imediatamente. Em vez disso, senta-se com Ana em um banco próximo, com as câmeras desligadas e a multidão se dispersando. Nesse momento mais tranquilo, ela conta mais sobre sua vida com Carlos, sobre as noites solitárias em que a presença de Marcos foi a única que a sustentou. Sobre os pequenos rituais que criaram, como Mac sabe trazer sua coleira quando ela fica muito tempo olhando álbuns de fotos antigos, como ele dorme do lado de Carlos, como seus beijos matinais sempre caem em seu lado direito, exatamente como costumava acontecer com Carlos. Sabe, diz Ferreira, com voz agora mais suave, dirigida somente a ela, o que você e o Max têm é algo genuíno. É o tipo de amor que todos nós esperamos encontrar neste mundo. Ele compartilha suas próprias experiências com a dor, com o poder curativo da companhia dos animais e com a importância da comunidade em tempos de crise. Antes de se despedir, ele lhe dá seu número pessoal, pedindo que o mantenha informado sobre a recuperação do Marcos. Esta não é o fim da história, insiste. É apenas o começo. A cirurgia, agendada para as primeiras horas da manhã seguinte, traz consigo uma onda de apoio comunitário. Durante a noite, pessoas se reúnem em pequenos grupos em frente à clínica veterinária, acendendo velas em homenagem ao Max. A doutora Helena Rodrigues, emocionada com essa demonstração de solidariedade, atualiza o crescente público a cada hora. No adentro, a equipe da clínica trabalha com precisão e cuidado, sua habitual postura profissional suavizada por o conhecimento do quanto aquilo significa para tantas pessoas. O próprio procedimento se transforma numa aula magistral de medicina veterinária. A doutora Rodrigues descobre que o tumor, embora perigoso, não se espalhou como temiam. Durante as pausas da cirurgia, transmite sedimentos educativos, explicando o procedimento para milhares de telespectadores ao redor do mundo. Estudantes de medicina, desde Sydney até Londres, assistem a uma operação de rotina se transformar em uma poderosa lição sobre a interseção da medicina com a compaixão. A recuperação de Max torna-se um símbolo de esperança para milhares que acompanham a história online. Cada pequena vitória, o primeiro avanar de rabo após a cirurgia, os primeiros passos cautelosos do jardim da clínica, o momento em que ele reconhece a voz de Ana e levanta a cabeça com aquele sorriso canino tão especial, é compartilhada e celebrada por uma comunidade em constante crescimento. Ana cria um blog, inicialmente para atualizar os apoiadores sobre a evolução do Max, mas que rapidamente se transforma em algo muito maior. O blog, intitulado A Segunda Chance do Max, torna-se um ponto de encontro para donos de animais enfrentando crises semelhantes. A experiência de Ana como enfermeira prova ser inestimável ao traduzir informações médicas complexas para uma linguagem acessível, ajudando outros a entender e a lutar pela saúde de seus bichinhos. Ela compartilha não apenas os marcos da recuperação do Max, mas também dicas práticas sobre como lidar com seguros para animais, encontrar opções de tratamento acessíveis e manter a esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Profissionais da área veterinária começam a contribuir com posts convidados, oferecendo insights e conselhos especializados. Um consultor de luto por animais fornece recursos para aqueles que enfrentam decisões dolorosas. Até o próprio Max parece compreender seu papel nesse movimento crescente, demonstrando uma paciência notável enquanto Ana documenta sua jornada de recuperação, seus olhos gentis transmitindo compreensão e encorajamento a outros que vivem situações similares. O excedente arrecadado naquele dia se torna o capital inicial para a Fundação Max, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar donos de animais de baixa renda a custear cuidados veterinários emergenciais. Ana, com sua bagagem na enfermagem e sua experiência pessoal com o poder do apoio comunitário, torna-se sua primeira diretora. A Fundação estabelece parcerias com clínicas veterinárias por todo o país, criando uma rede de suporte para pessoas e seus companheiros de quatro patas. Nicolas Ferreira, fiel à sua palavra, mantém contato. Ele menciona a Fundação diversas vezes em seu podcast, usando sua plataforma para destacar a crise frequentemente negligenciada dos donos de animais que, devido a restrições financeiras, são forçados a tomar decisões impossíveis. Cada aparição gera novas ondas de apoio e conscientização, expandindo o alcance e o impacto da Fundação. Um ano depois,
Tana e Max retornam àquela mesma esquina, mas desta vez não estão sozinhas. Estão acompanhados por dezenas de outros donos de animais e seus companheiros resgatados, todos beneficiários da fundação que nasceu de um único ato de compaixão. Nicolas Ferreira também está presente, não como celebridade, mas como amigo, observando enquanto Marcos, completamente recuperado, brinca com outros cães em um parque próximo. A transformação vai além da história de Ana e Max. O incidente desencadeia uma discussão mais ampla sobre comunidade, sobre os laços que compartilhamos com nossos companheiros animais e sobre o poder da ação coletiva. Empresários locais, nas imediações daquele fatídico canto de rua, passam a manter amor, ração e suprimentos para animais necessitados. A clínica da doutora Eliana Rodrigues passa a oferecer mensalmente atendimentos gratuitos para donos de baixa renda, inspirando iniciativas semelhantes por toda a cidade. Hoje, se você caminhar por aquela mesma rua em São Paulo, poderá notar algo diferente. No meio do passeio, onde Ana se ajoelhou em desespero pela primeira vez, há uma pequena placa embutida no chão que diz simplesmente, onde a esperança começa. E todos os dias, as pessoas param para lê-la, alguns relembrando a história por trás dela, outros simplesmente sentindo sua verdade. Ana ainda percorre aquela rota com Max todas as manhãs, e seu ritual diário agora carrega um novo significado. Às vezes, quando ela vê alguém precisando de ajuda, seja humano ou animal, ela para, lembrando como a decisão de uma única pessoa de pausar e mostrar compaixão transformou não apenas sua vida, mas a de incontáveis outras. A história de Nicolas Ferreira, Ana e Max torna-se algo mais do que um momento viral ou um conto comovente. É um testemunho do poder duradouro da conexão em um mundo muitas vezes desconectado, um lembrete de que mesmo em nossos momentos mais sombrios, a esperança pode nos encontrar de formas inesperadas. E, às vezes, é preciso um cão, a gentileza de um estranho e o amor de uma comunidade para nos mostrar que nunca estamos realmente sozinhos.